Sejam bem-vindos a mais uma análise de rates quadra aqui no canal, em que a gente escolhe um rate de forma aleatória e faz uma análise completa sobre esse rate. E dentro da nossa análise temos um modelo de negócios, que é para você entender como esse rate lucra, como ele funciona, sua estratégia de investimento, entre outros dados que a gente analisa, como também a parte da análise fundamentalista, onde a gente entra nas finanças da empresa para ver se está valendo ou não a pena a gente estar adicionando esse rate à nossa carteira de investimentos. Se você está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Miro Leite, sou consultor de investimento tanto no Brasil quanto na Irlanda, e o rate que a gente escolheu para fazer a análise do vídeo de hoje foi justamente o Simon Property Group, um dos maiores rates do mercado americano, que é focado na parte de shopping centers, tanto nos Estados Unidos como no resto do mundo. E como sempre, a gente começa aqui mostrando para vocês os nossos slides, que a gente faz uma apresentação aqui, e a gente, nessa análise, vai fazer uma comparação com outro rate do mercado, que a gente já fez aqui, também focado em shopping centers, para você ver qual dos dois é mais vantajoso, o tipo de comparação que a gente faz por aqui. Beleza? Começando então, como sempre, a gente vai trazer aqui justamente no nosso resumo da apresentação. Dentro do modelo de negócio, a gente vai falar o que é o rate, as estratégias dele, como ele lucra, a diversificação e a parte de ESG, os riscos de se investir nele. Na parte da análise fundamentalista, preço médio do rate, lucro, dívida livre e dividend yield com FFO. No final, a gente dá a nossa opinião e responder se vamos ou não estar investindo nesse rate. Antes de tudo, eu já quero começar pedindo para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, especialmente se você gosta ou está procurando outros rates para adicionar à sua carteira de investimentos, quer conhecer mais sobre esse tipo de veículo. Então já se inscreve aqui no canal, que a gente todos os meses faz uma análise aqui, como eu falei para vocês. Começando então a nossa análise pelo modelo de negócios, vamos falar um pouco mais sobre o que é esse rate. O SPG, que é o Simon Property Group, é o ticker do Simon Property Group, é um rate focado em shopping centers, tanto na parte dos Estados Unidos quanto no resto do mundo, só que ele não é só de shopping centers, ele também tem restaurantes, locais de entretenimento e usos misturados. E aqui eu trouxe dois veículos deles, dois shopping centers deles, para que vocês possam dar uma olhadinha como eles se estruturam. Eles são realmente focados em shopping centers mais avantajosos, mais focados na parte de alta renda. Mas eles também têm alguns veículos, alguns instrumentos, alguns shoppings focados na parte de baixa renda também. E aí, trazendo um pouco mais informações sobre esse rate. Até o fim de 2022, ele tinha 196 propriedades lá nos Estados Unidos, das quais 94 eram shoppings, 69 eram outlets, premiums, eu já vou mostrar o que é exatamente isso, 14 mills, também vou mostrar exatamente o que é isso, 6 centros de saúde e 13 outras propriedades focadas em outros sistemas. 80% do rate Taubman Realty Group, que tem 24 outlets regionais e super regionais, tanto nos Estados Unidos como na Ásia. Eu já vou mostrar essa diferença aqui para vocês também. 34 propriedades outlet premiums e designer outlet localizados no Canadá, na Ásia e na Europa. E eles também têm a participação de 22,4% da Klépierre SA, a empresa que possui muitos shoppings localizados em 14 países da Europa. E percebam que nesse rate aqui, esse mercado aqui, ele não tem a participação com direito a voto no Taubman Realty Group, mas eles têm nesse Klépierre SA. Ou seja, eles possuem esse rate aqui, mas eles não podem modificar suas estratégias de investimento. E aqui eu trouxe para vocês algumas figuras de algumas propriedades que não necessariamente eram do Simon Property Group. Essas duas de cima não são, o de baixo é. Essas duas aqui é para mostrar a diferença para vocês entre um designer, que é esse da direita aqui, outlet, e o daqui é um dining outlet. Então vocês conseguem ver a diferença entre um que é focado na parte de roupas, é mais um shopping focado em retail, de você fazer venda, e o outro é de você comercializar outros produtos focados principalmente na parte de alimentação. E aqui embaixo tem um meal, que é para você ver, o meal é como se fosse um restaurante mesmo, é um local que você vai lá para comer, focado também em comer, em alimentação. E aí um pouco da história desse rate, O SPG foi fundado em 1993 por Melvin Simon e Herbert Simon, dois irmãos empreendedores com experiência no setor imobiliário. A empresa foi criada com o objetivo de adquirir, desenvolver e operar propriedades comerciais de alta qualidade, por isso esse foco mais em alta renda. Nos principais anos, o SPG focou em adquirir e desenvolver shopping centers nos Estados Unidos. A empresa rapidamente se expandiu e se tornou uma das principais proprietárias e operadoras de shopping centers do país. Só que isso não ficou apenas no país, Eles começaram a crescer tanto que eles decidiram diversificar em outros locais. Foi na década de 2000, o SPG começou a expandir sua presença internacionalmente. A empresa adquiriu shopping centers em países como Canadá, México, Japão, Coreia do Sul, França, Itália, entre outros. Essa expansão global fortaleceu a sua posição como líder do setor. E o rate que a gente vai comparar eles, que é o Barranco Westfield,
eles são o principal da Europa, né? E esse aqui é o principal dos Estados Unidos. A gente vai fazer uma comparação entre os dois lá no final. Então fica com a gente até o final para ver qual dos dois é o melhor, qual dos dois está mais bem posicionado, o melhor posicionado no mercado de shopping centers. Ao longo dos anos, o SPG buscou inovar e diversificar suas operações. A empresa introduziu conceitos como shopping centers outlet, que oferecem produtos de marca com desconto, e também investiu em propriedades de uso misto, combinado, espaços comerciais, residenciais e de entretenimento. Durante a crise de 2008, ele teve que se inovar, né? Ele foi muito afetado por conta da crise e teve que estabelecer novas formas de comércio para poder se inovar e conseguiu trazer melhor experiência para o usuário e novos inquilinos para poder diversificar mais as suas operações. Ao longo dos anos, o SPG recebeu diversos prêmios e reconhecimentos por sua excelência no mercado imobiliário e a empresa continua a ser uma das principais proprietárias e operadoras de shopping centers do mundo. Qual a sua estratégia de investimento, né? O SPG ele foca em fazer investimentos em real estate. Eles também fazem financiamento securitizado ou investimentos em dívida de participação de outras empresas de real estate, que passem no critério de seleção da SPG, respeitando os seguintes percentuais. Antes de falar os percentuais, deixa eu só trazer aqui para mim e explicar um pouco melhor isso aqui. Basicamente, eles são fundos de shopping centers, mas eles não são focados apenas em shopping centers. Se eles veem oportunidades em outros setores, eles vão lá e adquirem aquela propriedade, adquirem aquele setor para si também. Agora, além disso, eles também fazem o que a gente aqui no papel conhece como fundo imobiliário de papel, onde eles emitem, na verdade, eles compram aqueles CRIs, né? No Brasil, a gente chama de CRI. Lá é justamente esse investimento em real estate, em financiamento securitizado, né? Que é justamente uma securitizadora vai emitir esse título, eles vão lá e compram esse título, que a gente chama aqui de CRI ou de LCI. E aí, justamente é isso que eles fazem aqui, só que eles têm essas porcentagens aqui que eles não podem ultrapassar. Eles não podem fazer investimentos que façam sua parte imobiliária cair abaixo de 75% do valor de mercado da empresa. Então, eles ficam limitados a, no máximo, 25% em CRI e LCI. Basicamente, seria essa a tradução para o Brasil, né? Deve usar pelo menos 75% de toda a sua receita, direta ou indireta, vinda da parte imobiliária ou de seus aluguéis e dividendos de outros rates nos imóveis físicos. Então, a parte dos imóveis físicos, eles têm que usar 75% de toda a receita e eles precisam manter pelo menos 95% de toda a sua receita reinvestida, ou seja, eles nunca podem deixar mais do que 5% do dinheiro parado. Então, eles sempre mantêm comprando alguma coisa, investindo em alguma coisa, inovando em alguma coisa para poder usufruir e trazer maior rentabilidade com o seu dinheiro, né? Então, eles não deixam o dinheiro parado. Passando, então, para a ocupação dos imóveis, né? Eles têm diversos imóveis, eles trouxeram aqui apenas dos Estados Unidos, e aí ele traz aqui, né? No final de 2022, final de 2021 e final de 2020. Vejam que as ocupações estão aumentando, estão conseguindo alugar mais seus espaços em todos os ganhos aqui. Todos eles estão aumentando consideravelmente. Então, significa que a empresa está conseguindo rentabilizar mais, ganhar mais dinheiro. E, ao mesmo tempo, percebam que os aluguéis eles estão subindo de valor. Aqui, por exemplo, estava 53,95, aqui 52,59. Então, estão conseguindo aumentar todos esses valores. Então, estão cobrando mais caro, então, com mais espaço investido, com mais espaço alugado. Então, eles estão conseguindo ganhar bastante dinheiro, estão conseguindo trazer um portfólio bem legal. Agora, uma coisa que a gente precisa ficar atento aqui é na expiração dos aluguéis. Percebam que praticamente 5% da receita do fundo vem de aluguéis mês a mês, então não se sabe se vai conseguir renovar ou não, depende da empresa, eles têm essa versatilidade. Eles também têm 10,6% que vão vencer agora em 2023, como não saiu o report de 2023, eu não sei se estão conseguindo renovar, não estão, como é que está. E aí tem aqui em 2024 mais 11,7%. E aí a gente tem que ficar atento, porque tudo isso já representa uns quase 25%, 26% do rate só nos próximos 2 anos, né? Já é bastante coisa. Se você somar todo esse valor aqui, não vai dar 100%, vai dar menos de 100%. O que me mostra que parte do valor que eles estão trazendo aqui, que é referente somente aos Estados Unidos, não condiz com toda a rentabilidade do fundo, não condiz com toda a rentabilidade da empresa. Então, a gente também tem que ficar atento aqui com relação às outras informações que não estão aqui nos Estados Unidos, estão em outros locais do mundo. Com relação à sua taxa de empréstimos, percebam que a taxa de empréstimo do ano passado, no caso de 2021, estava em 2,86, aumentou para 3,22 na média, né? O que a gente precisa ficar atento com relação a isso? A taxa de juros agora nos Estados Unidos está sendo praticada em torno de 5%, então 3,22 é uma taxa mais baixa, está ok, não está problemático. Mas esse aumento de 2,86 para 3,22 é um aumento de praticamente, vou arredondar aí, 40 pontos bases.
Significa que de tudo que o rate ganha, ele tem que tirar 40 pontos bases a mais para poder só pagar essa despesa. Isso já é uma redução do lucro em quase meio ponto percentual. Se continuar aumentando a taxa de juros lá e eles precisarem continuar se refinanciando, e a gente já vai entrar na parte de dívida livre mais para frente, vocês vão ver que isso aqui pode se tornar um problema para eles. Eles só estão conseguindo ter essa rentabilidade, essa taxa de juros mais baixa, porque eles conseguiram financiamento antes da taxa de juros aumentar. Então, à medida que eles forem precisando de refinanciamento, essa taxa de juros deve ir aumentando, e isso pode se tornar um problema para o rate. Com relação à performance, eles não trouxeram a performance do rate, né? Então, entrei no Status Invest e peguei aqui para vocês verem. Desde 2011, ele está aqui trazendo a rentabilidade e o SPG rendeu pouquinho, praticamente 111% apenas nesses 12 anos, né? Dá mais ou menos uns 10% ao ano. O IVV aqui é um ETF que replica o S&P 500. Então, na verdade, nesses últimos 12 anos, eles não conseguiram bater o S&P. Eles, na verdade, ficaram menos da metade da performance do S&P. Então, isso é um sinal de que eles não, apesar de toda essa grandiosidade, né, de segurança, porque eles são muito grandes, eles não estão conseguindo trazer uma performance muito boa, mesmo reinvestindo os dividendos, você não está conseguindo ter uma performance muito boa com esse investimento. Desses riscos que a gente tem aqui para falar para vocês, né, o primeiro e mais importante é a flutuação dos mercados imobiliários. A flutuação do mercado imobiliário é condiz basicamente com o preço dos imóveis caindo ou subindo. Isso representa um problema para o rate, porque se ele precisar de dinheiro, ele não vai conseguir vender no mesmo preço, principalmente porque a taxa de juros está mais alta, então a tendência é que os imóveis caiam de valor e isso faça com que eles não consigam liquidez fácil, caso seja necessário. Na redução do consumo da população, como eles dependem, são shopping centers, eles dependem que a população esteja consumindo bastante, tanto nos seus restaurantes, quanto nos seus mercados de venda de roupa, quanto nos outros shoppings, eles precisam que a população compre. E, apesar de eles serem focados mais na parte de alta renda, que não são tão sensíveis ao aumento da taxa de juros, ainda assim sofrem com o aumento da taxa de juros, porque os preços começam a ficar um pouco mais caros, né? Então, tem que ver como vai ser essa dinâmica para o SPG. Eles também têm a inadimplência dos inquilinos, né? Se eles não conseguem vender, eles não conseguem pagar aluguel, portanto, eles saem do shopping e aí o shopping perde parte de sua receita. Shopping é um veículo de instrumento que depende de altos custos de manutenção e reparo. Então, eles também têm que ficar muito atentos com relação a essa parte, porque isso pode representar um risco grande para a empresa. Também tem a questão de alta concorrência, porque shopping center não é um veículo tão fácil assim de fazer, ele é mais caro, mas muita gente com capital consegue aplicar, entrar, não tem uma barreira de entrada tão fácil assim. Tem o risco de vacância, e aí é a vacância dos seus imóveis, caso haja uma inadimplência dos inquilinos, eles não conseguem pagar, depois eles saem, isso gera uma vacância. Tem o risco cambial, porque eles estão diversificados em outros países do mundo. É um risco que a gente fica atento, mas é um risco que eu, pelo menos, gosto de correr, porque mostra diversificação. Tem o aumento de custos, e aí custos a gente está falando aqui principalmente da parte de energia, porque energia, o shopping center tem que se manter aquecido durante o inverno e tem que se manter esfriado durante o verão. Então, eles estão sempre gastando muito com aquecedor e com ar-condicionado, então representa um custo grande. E o último e nono ponto, perceba que eu deixei a taxa de juros aí aumentada, justamente pelo fator que a gente acabou de conversar sobre, que é a questão justamente do aumento da taxa de juros impactar na receita do fundo, né? E aí a gente começa, então, a nossa análise fundamentalista aqui. Na nossa análise fundamentalista, a gente sempre começa falando da variação de preço. Perceba que nesses últimos 5 anos, eles caíram em valor, mas não conseguiram ainda voltar para os patamares que estavam antes da pandemia. Estava em torno ali de 180, agora está em torno de 124, são uma queda de praticamente 33%. E isso aqui é considerando o reinvestimento dos dividendos. Então, se você não reinvestisse, teria caído ainda mais do que isso. Com relação ao lucro da empresa, percebam que a gente tinha falado que o lucro deveria ter subido, né? Provavelmente em revenue, que eu não peguei, eu peguei direto o EBITDA, ele deu uma subida para 2021, mas voltou a cair em 2022. Antes a gente viu que tinha subido em relação a tudo. O que mostra para a gente que os custos deles entre 2021 e 2022 também aumentaram. E, teoricamente, a receita lá, mais imóveis alugados, maior espaço alugado e maior preço, representaria mais lucro. Isso não está sendo convertido em EBITDA. Com relação à dívida livre da empresa, percebam que a dívida livre da empresa caiu significativamente. Estava em 24,2, agora está em torno de 26,2, agora está em 24,8. É uma queda de quase 10%, o que é uma coisa muito positiva, porque o aumento da taxa de juros força com que eles tenham que pagar mais caro em cima da sua dívida. Se eles conseguem diminuir, isso é um bom sinal. E aí, trazendo aqui para vocês, dividend yield rate,
o payout dele e o quanto do FFO está sendo pago, né? O FFO subiu de 2,5 para 3,5 bi, isso é um bom sinal, está pagando mais dividendos. E o payout, na verdade, aqui está mostrando como uma linha reta, mas na verdade estava 67, subiu para 75 em 2021 e caiu para 74 em 2022. O que mostra que houve um aumento em relação ao que estava em 2020, obviamente, por conta da pandemia, pagou-se bem menos, mas ainda assim está num patamar relativamente ok, 75%. Isso gerou 2,6 bi de dividendos em 2022. Um resumão aqui para vocês ficarem atentos, perceba aqui pontos importantes. Primeiro, o ROI, que é o Return on Equity. Eles estão conseguindo ter bons retornos aqui, 40, 71, 67, são excelentes retornos. Net margin, né, que é o quanto de lucro eles estão conseguindo manter. Percebam que de fato diminuiu, como eu falei, de 44 caiu para 40, então aumentou-se os custos durante esse período. Pode ter que esses custos tenham sido justamente o aumento da taxa de juros, não tenho como eu saber aqui, porque eles não especificaram no relatório. E aí percebam que a dívida livre sobre o EBITDA caiu de 7,7, caiu para 5,2, aumentou para 5,4. Nada muito preocupante, porque teve uma queda considerável. Isso é muito positivo para o rate também. E aí a gente entra justamente na comparação que a gente disse que ia fazer, tanto do SPG quanto o RW, né, que é o Unibail Retail Westfield. Então, a gente vai entrar aqui e vai fazer uma comparação, e aí vocês vão perceber que nessa comparação que a gente vai fazer, a gente vai colocar aqui o site, e aí esse site para vocês, eu vou trazer as informações para vocês, vocês vão ver que vai ter muita coisa legal para a gente fazer a comparação dos dois. Mas em questão de retorno, qual dos dois renderam mais? Se você analisar aqui o RW, ele rendeu menos 68% com o reinvestimento dos dividendos nos últimos 5 anos, enquanto que o SPG rendeu menos 8,2%. Ambos estão negativos. Então, ambos você sairia perdendo dinheiro. Só que o RW você teria perdido mais dinheiro. E aí a gente traz aqui da indústria e do mercado, né? Percebam que a indústria do mercado americano, que é do SPG aqui, está melhor do que a da Europa. Justamente porque na Europa passou-se por guerra, passou-se por pandemia, então está sofrendo muito mais do que lá nos Estados Unidos. Então, nisso tudo está sendo muito afetado. Então, a indústria americana está ganhando em relação à indústria dos Estados Unidos. Deixa eu entrar aqui no outro site para a gente poder continuar a nossa comparação. Entrando aqui no site, percebam que eu já abri aqui a URW de um lado e a Simon Property do outro. Então, a gente vai fazer comparação aqui em questões de valores, né? Começando, então, pela questão de PI, preço sobre lucro. O PI da SPG está em 40,2, enquanto que o Price to Sales, né, que é o P sobre VP, está em 2,4. Entrando aqui, então, no site, vamos fazer uma comparação entre a URW de um lado e a SPG do outro. Começando, então, aqui sobre o preço sobre lucro, perceba que o preço sobre lucro da SPG está em 40,2, enquanto que da SPG está bem menor, está 18,7%. Com relação aqui embaixo aos lucros, né, percebam que o lucro livre do SPG, do RW, está em 6,04, enquanto que da SPG está 40,43. Agora, em relação à dívida, a dívida do URW está muito inferior com relação à dívida sobre tudo que eles têm, né? As suas propriedades, está em 116% aqui arredondando, enquanto que a SPG está quase 700%. Então, a dívida deles está elevadíssima com relação à quantidade de suas propriedades. Trazendo aqui para baixo, então, para fazer uma comparação melhor, percebam que dentro dos mercados europeus, a URW é que está mais cara, enquanto que a SPG ela está entre as mais baratas. Mostrando aqui para a gente que a SPG, apesar de estar muito cara no seu preço, ela não está tão cara assim quando comparado com outras empresas do mesmo setor. Percebam que a gente também tem a Realty Income aqui como comparação, e a gente já fez uma comparação com a Realty Income. A gente já fez uma análise da Realty Income, eu vou deixar aqui embaixo para quem quiser assistir na descrição, beleza? Continuando aqui a nossa comparação, vamos descer aqui embaixo e percebam que eles fazem uma análise do quanto seria o justo para a empresa estar sendo comprada, né? No caso da URW, eles deveriam estar sendo comprados a mais ou menos a quase 21 preço sobre lucro, e eles estão a 40,2, enquanto que a Simon Property Group, né, a SPG, eles estão a 18,7, enquanto que o preço justo, na visão dos analistas aqui, é de 36,2. Então, está como se fosse quase 50% de desconto para a SPG, mostrando um excelente sinal
principalmente se essa análise aqui se concretizar, né? Porque aqui é uma estimativa do que a galera acredita. Com relação a preço justo, né? O RW está sendo comprado agora a 51,56 euros e eles acreditam que o preço justo é quase 65 euros, enquanto que no caso o RW está sendo comprado agora a 123, eles acreditam que o preço justo é 172. Então aqui tem uma taxa de crescimento de quase 30%, aqui tem uma taxa de crescimento de 21%. Descendo aqui, vamos continuar a nossa análise. Temos aqui a questão do Earnings e Revenue Growth Forecast. Então, quanto eles acreditam que vai subir o lucro e a receita da empresa. E perceba que no caso da URW aqui não tem um crescimento tão grande assim. Ele vai ficar mais ou menos constante. O Earnings vai subir um pouco, né? Eles vão conseguir ter um lucro um pouquinho maior, mas a receita vai diminuir um pouquinho. Então, eles acreditam que vai ter uma otimização dos custos aqui. Já no caso da URW, da SPG, eles já fazem um crescimento meio que tímido de ambos. E aí, acredita-se que o lucro da SPG vai subir. Analisando aqui um pouco do futuro, né, da empresa. E aí, o futuro da empresa para o caso da URW é de um crescimento de lucro de 49,7%. E do revenue é uma queda de 4,7%. Enquanto que no caso da SPG tende-se a se manter praticamente constante em ambos os casos, né? Praticamente 0 a 0. E aí, enfim, tem várias coisas que a gente poderia analisar aqui, como o caso do Future Return on Equity, né? Que é o quanto vai ter esse de retorno futuro. Espera-se que a SPG tenha um crescimento muito maior, de 121,6%, enquanto aqui é de 8% nos próximos 3 anos. E a gente poderia comparar diversas outras métricas aqui, mas já dá para perceber que a Simon Property Group está muito melhor do que a SPG. Então, eu não vou continuar mais a análise, porque já dá para vocês entenderem que a SPG, está muito melhor do que a URW para comprar. Então, se você quer investir no mercado imobiliário focado em shopping centers, neste caso aqui que a gente trouxe, dessa comparação aqui, a SPG está muito superior à análise que a gente fez da URW. Portanto, vale muito mais a pena você estar comprando, se alocando na SPG do que no URW. Também teria outra comparação que a gente poderia fazer, né, com Realty Income, que são do mesmo mercado. Só que a gente fez aqui, decidiu fazer com o mercado americano entre o mercado europeu, para vocês poderem ter essa noção aqui dessa análise crítica de comparar diversas localizações também. Acredito que o Realty Income, como a gente viu, está num preço maior, tem um potencial menor, mas a gente teria que fazer uma análise mais detalhada para poder comentar sobre essa análise específica. Mas, enfim, o que eu achei desse rate? Ele parece ser muito seguro, ele tem uma diversificação enorme, mas ele corre alguns riscos, eles não estão trazendo a rentabilidade desejada para esse tipo de veículo. Eles estão muito grandes e eu acho que eles não conseguem ter uma alocação mais tão assertiva assim, por conta do todo o seu tamanho, de muitas coisas que eles têm, mas que eles, em questão de segurança, eles são muito seguros. Dificilmente esse rate conseguiria quebrar. Se quebrasse o mercado americano, seria completamente destruído, porque eles são muito grandes. Então, em questões de segurança, ele tem uma segurança maior, mas em questão de rentabilidade, de trazer retorno para o seu investimento, eu acho que eles não estão sendo tão eficientes assim. E por isso, mesmo com esse potencial dos analistas que eles trouxeram aqui, eu não vou estar adicionando esse rate à minha carteira. Mas fica a pergunta para você. O que você achou desse rate? Você investe nele, não investe nele? E você pretende investir nele? Deixa a sua resposta aqui embaixo nos comentários, que eu quero muito saber a sua opinião. Agradeço a todos que ficaram aqui até o final desse vídeo. Um forte abraço e deixo como recomendação para vocês tanto o vídeo que está aqui embaixo na descrição, quanto também o vídeo que a gente está deixando aí na tela, que foi escolhido especialmente pelo YouTube para você.